Acho bonito, Hoje em encantador, dia, assim, ter essa dimensão humana. se você perguntar frágil. para os atletas hoje em dia, quem é seu ídolo? É muito difícil citarem um nome. Então, morre-se uma lenda. E não é um ídolo que é só bom, né? Que é só heróico. É um ídolo que também tem suas falhas, tem suas fragilidades, tem suas vulnerabilidades, seus vícios, seus erros, seus pecados. E tem que ser visto dessa maneira, que é paradoxal, que é contraditória e que talvez seja muito mais interessante porque é um personagem totalmente linear. Né? Não, os erros que ele cometeu são vários. Ele agrediu, na época, a mulher dele, ele deu tiros em jornalistas, ele fez cometeu uma série de erros, realmente, infelizmente, né? Mas em campo, realmente, o Rodrigo queria completar alguma coisa? Coisa que qualquer um faz, nós não podemos falar assim, ele era ser humano como todos nós. Eu, pelo menos, nunca tatuei no meu corpo a imagem de um assassino, de um porco assassino que mandava fuzilar grávidas. Né? Então, assim, calma lá, ele não é como todos nós. Eu não defendo regimes opressores assassinos. Então, de novo, eu acho que é importante a gente traçar essa linha divisória. O cara é um deus no campo, mas o cara não é referência moral. Porque isso aí fecha com chave de ouro a vida do Maradona, que é uma vida de hipocrisia fora do campo. Então, eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado aqui, e eu estou tentando tomar o cuidado de não ser insensível nesse momento, mas, de novo, né, separar o Maradona mito do Maradona Deus da bola, né, o craque no campo. O Maradona mito, ele não é uma pessoa louvável. A gente não acho que a gente não precisa ficar aqui reconhecendo a força, elogiando a transparência, a honestidade de alguém que, de novo, viveu uma vida errática, para usar um termo da moda, né, que não deveria ser referência moral para ninguém. Aliás, essa é a minha preocupação, é que a garotada confunda as coisas, né? Pegue o ídolo do campo e ache que ele seja uma referência como ser humano, como pessoa. Não é. Né? Não é, e tem um psicólogo argentino, Sérgio Sinei, autor de um livro chamado O País que se Recusa a Crescer, onde ele fala do fenômeno da adultescência, e ele cita especificamente o caso do Maradona, que era vivo na época do livro, né? Mas ele fala, as pessoas estão confundindo, estão pegando e transformando numa referência moral um sujeito que cá entre nós, fora do campo, é um total fracasso. É um total fracasso como ser humano. Defensor de ditadores assassinos, de regimes que levaram à miséria de milhões de pessoas, como, por acaso, o atual. Ele era um defensor desse modelo que já está fazendo gente cavar corpo para poder ter o que comer. Quer dizer, o socialismo, onde vingou, levou sempre ao mesmo resultado. E ele era um defensor desse socialismo. Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas. Diego Armando Maradona é um deus no campo e é uma lenda que vai viver e sobreviver. Fora do campo, eu espero que nenhuma criança o tome como uma espécie de referência moral. Tá política. O apelido do meu irmão era Ziquinho, ele jogou no time do Zico, inclusive. Eu não vou, justamente por isso, Lacombe, e na presença de especialistas, eu não vou me aventurar por essa seara. Era, sem dúvida, um dos maiores jogadores do mundo, talvez arriscando um palpite de palpiteiro, maior que Messi, menor que Pelé, né? Mas eu queria puxar esse gancho aí, que é minha área, né? Exatamente isso. O fato da Copa do Mundo ter sido em 86, 4 anos após a Guerra das Malvinas, né? Isso teve todo um simbolismo e colocou o Maradona como esse herói nacional, né? Foi uma espécie de vingança, de revanche da humilhação sofrida em Falklands, ali com a derrota argentina, né? E com a vitória, que, aliás, fortaleceu muito politicamente Margaret Thatcher, que permitiu com que ela fizesse ali reformas também importantes para o país que vinha flertando com o socialismo. E aí é minha área, né? Infelizmente, nós estamos vivendo hoje tempos esquisitos, eu queria a opinião dos convidados, que não conseguem separar uma coisa da outra. O Maradona era excepcional em campo, era um grande jogador de futebol. Como ser humano, aí há controvérsias. Era um defensor de ditadores sanguinários, de assassinos, como Fidel Castro. Tinha tatuado no corpo dele um sujeito realmente cruel, monstro, né? Assassino, que é o Che Guevara. Então não dá para admirar como referência moral, como um ser humano louvável. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vejo essa incapacidade hoje em dia quase geral, né? Nos dois lados do corredor. Tem turma que fala assim, não quero reconhecer o grande talento porque ele era um comunista e defensor desse pessoal todo de Foro de São Paulo e tudo. E do outro lado o pessoal idolatrando ele como um indivíduo, porque ele tinha um grande talento com as pernas, né? Então acho que a gente tem que saber separar as coisas, talvez. E quem deu uma pisada na bola feia, assim, não vou politizar não, pelo amor de Deus, foi o Emmanuel Macron. Não sei se o Rodrigo viu a declaração dele, diz que deu felicitações depois da morte ao Maradona por ter feito um gol de mão contra a Inglaterra de Margaret Thatcher.
algo que é desnecessário. Macron é sempre polêmico, né? Mas é isso, a gente tem que separar. Maradona era um deus dentro de campo, realmente era um jogador excepcional. Fora de campo ele teve os seus problemas, né? Defendeu ideias nas quais ele acreditava. Pelo menos a coerência dele a gente não pode questionar de maneira nenhuma. Mas ele defendeu Carlos Menem também, né, que era um ultraliberal, defendeu as privatizações, defendeu os fazendeiros contra o governo Kirchner no começo. Aí quando se tornou técnico lá na Argentina, passou a defender o kirchnerismo. Aí o Rodrigo é exatamente o que ele fala, também defendeu o Hugo Chávez, era o Fidel Castro. Então era uma Fidel personalidade... Castro era o segundo pai para ele. Era uma personalidade paradoxal, né? E eu acho interessante porque todas essas contradições fazem parte dessa dimensão muito humana, né? Demasiado humana para parafrasear Nietzsche do Maradona, tem a questão que também tem essa que ele coisa com as drogas. sabia muito bem que ele era um formador de opiniões. Sim. Então ele tinha isso muito concreto. Isso. Constantino. Não, agora eu tenho uma pergunta para os dois, mas principalmente para o Paulo Sérgio, talvez, que jogou, né? Aí é de leigo mesmo, e sempre com a ressalva de que a gente, às vezes, idealiza o passado, né? E sempre critica muito o presente. Então, há essa percepção generalizada de que não se faz mais o futebol como antigamente, né? Eu quero saber deles o que mudou, se realmente essa questão do preparo físico ou do dinamismo em campo, se isso não vai mais permitir um futebol arte como a gente via na época do Pelé e depois até a época do Maradona. Hoje em dia, muitos criticam, né, os jogos atuais. Eu, particularmente, o nível do futebol mundial diminuiu bastante. Haja vista, hoje eu sou embaixador da Bundesliga, do campeonato alemão, nós vemos o número de brasileiros que foram transferidos para a Alemanha diminuiu muito. Então nós vemos que o nível do futebol brasileiro também diminuiu. É lógico que eu chego numa Alemanha em 93 e eu chego num período muito delicado que em 89 cai o muro de Berlim e é aquela transição da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, só podia jogar um estrangeiro em cada equipe e eu tinha que me adaptar. Eram 4 jogadores brasileiros jogando o campeonato alemão e eu fazia parte deles. E eu lembro que eu tinha colocado algumas coisas como meta. A primeira era aprender a língua e a segunda a cultura. Então nós vemos que esses jogadores de hoje, Constantino, quando saem do Brasil e vão para a Europa, eles não se preocupam em aprender a língua e a cultura. Eu creio que a parte fora de campo é fundamental para que esse jogador também se adapte dentro de campo. É lógico que o nível que nós estamos tendo hoje é muito, muito inferior ao passado. Fefon, o futebol mudou e mudou para pior, você concorda? Eu acho que sim, eu acho que o futebol mudou para pior, primeiro por organização também de dirigentes, né? Então você não trabalha bem as categorias de base, você não tem jogadores bons se formando e isso prejudica demais. E também a intensidade do futebol. O futebol hoje, ele é muito mais intenso do que ele era antes, até pelo preparo físico mesmo, a marcação, ela é muito mais intensa. Então para você criar uma jogada, fazer alguma coisa de efeito, você tem uma marcação muito mais forte. E tem outra coisa, eu acho que o futebol... Lacombe, para escolher esses garotos. A escolha desses garotos é muito difícil. Sim. O garoto técnico, o baixinho, não joga hoje. Não, e querem resultado já nas categorias de base. Então você não pensa em preparar jogadores. O técnico da categoria de base, ele precisa mostrar resultado ali, senão ele perde o emprego. É isso. Então ele começa a privilegiar essa meninada que cresce primeiro, né? Que é mais forte, que é maior, e deixa de lado aqueles menorzinhos que... E a qualidade técnica vai diminuindo, fica mais a força. Mas o Maradona era baixinho, né? Qual era o tamanho do Maradona? Mas era outra época. Talvez hoje em dia ele não se criasse tanto. Não sei. Dependendo de onde ele caísse, da categoria de base, da política do clube. O Messi é bem baixinho, então ele teve que fazer um esforço muito grande para compensar isso, né? Romário é outro baixinho, sensacional, maravilhoso, joga muita Bebeto, bola, jogou muita bola, Copa do Mundo, nosso ataque era Romário e Bebeto, né? 2 baixinhos. E o Romário fez gol de cabeça. Gol de cabeça. Peraí, gol de cabeça contra a Suécia. Contra a Suécia. Final de Copa. Subindo quase que 1 metro do chão. O baixinho não é fácil, não.
Tem um lado também, quando a gente fala em Messi, Maradona, o Fefão, o Paulo podem comentar, também tem uma questão de identificação com o país. Sim. Eu que tenho um pezinho na Argentina, eu posso falar. O Messi saiu da Argentina muito cedo, salvo engano, com 13 anos, ele foi para o Barcelona, onde ele foi treinado, forjado para ser o craque de bola que é. O Maradona não, o Maradona jogou no Boca Juniors, que é o time mais tradicional do país, o Maradona ergueu um caneco, ganhou uma Copa, né? Então, ele, a vida errática dele, como eu disse, eu não quero entrar, de fato, vou resistir aqui à tentação de falar mal da vida do Maradona, mas porque eu acho que as lendas permanecem depois de mortos, né?